E esse amigo que é o Rômulo, né? Ele sempre falava algo para mim. Ele falava assim, cara, o evangelho é simples e é a gente que complica às vezes as coisas. Querendo atribuir ao evangelho algo que o evangelho não faz, que o evangelho não é, ou subtraindo do evangelho algo que deveríamos considerar, mas a gente subtrai. E o maior desafio para nós é que o nosso coração esteja sendo sincero, autêntico e simples diante da mensagem do Evangelho de Cristo Jesus. Amém, gente? Vamos abrir em Tito, capítulo 1. Vamos abrir em Tito, capítulo 1. Quantos estiveram na semana passada aqui, irmãos? Só para eu saber. Aos irmãos que estiveram, o que a gente compartilhou semana passada? Os irmãos lembram ou não? Vou mudar a pergunta. Lembram qual livro da Bíblia a gente usou na leitura sobre a mensagem da semana passada? Usamos a segunda carta de Timóteo. E o que nós tratamos assim como essência? Não estou nem perguntando o tema da mensagem, que a gente pode não lembrar do tema. Mas o conteúdo da mensagem a gente consegue lembrar de algumas coisas. Os irmãos lembram o que a gente... Falando sobre a fidelidade na pregação. Tudo anotadinho aí, né, Milene? Milene gosta de fazer registros. Muito bom, muito bom. E uma das coisas que essa semana, assim, vem moendo meu coração, irmãos... A gente tem desenvolvido algo aqui entre a gente, como igreja local, como família Betânia, como uma expressão da Igreja de Cristo aqui, em Morada de Laranjeiras. Nós temos desenvolvido um apreço muito grande pelo abordar da Escritura. Nós estamos nos esforçando aqui entre nós para abrirmos a Bíblia, lermos o texto, explicarmos o texto, orarmos o texto, mas tem uma coisa que essa semana em especial, assim, eu fiquei muito pensativo. O quanto daquilo que nós estamos lendo está produzindo mudança na nossa vida, de verdade. Essa pergunta reverberou na minha cabeça, assim. E a gente está estudando sobre tantas coisas, e o Senhor me trazendo assim ao coração, nesses dias, cara, será que você está vivendo aquilo que você tem pregado? Isso foi o Senhor falando comigo, assim, sabe, irmãos? Será que você está vivendo aquilo que você está indo semana após semana para ensinar? E aí eu parei e falei assim, eu acho que eu já falei isso tantas vezes na igreja local, ali com os irmãos, mas eu sinto que é para eu tocar em alguns pontos, como uma pergunta novamente, assim, para a gente. Se eu olhar para 6 meses atrás, se eu olhar para 12 meses atrás, o quanto dessa palavra que nós estamos lendo, nós abraçamos a ponto de produzir transformação da gente mesmo. Não da gente dizer que cresceu no entendimento. Porque o crescer no entendimento é uma parte do processo que nós estamos vivendo. Mas nós precisamos crescer no entendimento e também crescer no fruto produzido. Que a palavra nos fala sobre produzir frutos dignos de arrependimento. E eu me vi sendo encurralado pelo Senhor, assim, essa semana nesse quesito, sabe, irmãos? O Senhor me trazendo, assim, cara, 6 meses atrás, algumas coisas que eram parte da minha vida, que deveriam já ter sido removidas, ainda estão ali. Mas outras, pela graça do Senhor, eu olho para 6 meses atrás, eu olho para 1 ano atrás, eu falo assim, cara, graças a Deus, isso daqui avançou.
E por isso que nós precisamos abraçar o entendimento, mas também abraçar o anseio por transformação, meus irmãos. E eu quero usar essa expressão para começar essa mensagem. Abraçar o anseio por o que eu disse? Por transformação. Porque que a gente não consegue transformar a gente mesmo, a gente já sabe. É ou não é verdade? O que a gente pode mudar na gente? Nada. Mas quando nós temos um anseio por transformação, a gente faz escolhas que apontam para essa transformação. Que escolhas? A gente se humilha, a gente se rasga, a gente se joga no pó, a gente bota a cara no pó mesmo, de pôr a cara no chão para dizer que a gente tem áreas que a gente não está avançando. E a gente escolhe isso abraçando esse anseio por transformação. Então eu quero ler esse texto, mas somente após ter dito isso. De que o Senhor tem feito com que meu coração, o Senhor fez com que meu coração nessa semana, eu repensasse quais áreas eu preciso revisitar, porque eu preciso ser transformado, gente. Eu não quero morrer com os mesmos desafios que eu tenho hoje. Vou falar isso de novo, irmão. Não quero morrer com os mesmos desafios que eu tenho hoje. Eu quero avançar na obra. Eu quero permitir que a obra de Cristo avance na minha vida, irmãos. Eu não quero ser, daqui a 3 meses, o mesmo cara que vos fala essa manhã. Eu não quero ser. Mas 3 meses, pastor, é tão pouco tempo? Pois é, irmãos. Porque se a gente vive de glória em glória, é muito bonito a gente pegar o texto, né? Nós vemos de glória em glória, pá. E o de glória em glória fala de quê? À medida que nós somos expostos à glória, a carnalidade vai sendo destruída. Então, se é de glória em glória, a cada momento que a gente é exposto à Escritura, ao Espírito e à comunhão dos santos, a nossa carne tem que ser um pouco mais destruída. A nossa natureza precisa ser um pouco mais confrontada e torcida, a fim de que o Cristo se revele entre nós e em nós. Vamos ler? 1 Timóteo, eu quero começar a partir do verso de número 13. Todo mundo encontrou? Desculpe, irmãos. Tito, capítulo 1. Perdão. Tito, capítulo 1, a partir do verso 13. Todo mundo encontrou? Eu estou lendo aqui na NAA, tá bom? E o texto diz assim: esse testemunho é verdadeiro. Portanto, repreenda-os severamente, para que sejam o quê? Que curioso, porque está em completo alinhamento com o texto que lemos na semana passada. Amém, irmãos? Para que sejam sadios na fé. E não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de gente que se desvia da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, mas para os impuros e descrentes, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por meio do que fazem. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprováveis para qualquer boa obra. Mas você ensine o que está de acordo com a sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam moderados, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na esperança. Do mesmo modo, quanto às mulheres idosas, que tenham conduta reverente, não sejam caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, que sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amar o marido e os filhos, a serem sensatas, puras, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Do mesmo modo, quanto aos mais jovens,
exorte-os para que em todas as coisas sejam moderados. Seja você mesmo um exemplo de boas obras. No ensino, mostre integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo nada de mal a dizer a nosso respeito. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, que não sejam respondões, nem furtem, mas que deem prova de toda a fidelidade, a fim de que, em todas as coisas, manifestem a beleza da doutrina de Deus, nosso Salvador. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Ensine essas coisas, também exorte e responda com toda a autoridade, que ninguém despreze você. Amém? Vamos orar mais uma vez, irmãos? Paizinho, como é bom estarmos aqui e poder ler aquilo que está escrito. Mas, Senhor, como compartilhamos minutos atrás, nós não queremos apenas, Senhor, o entendimento intelectual das coisas que estão registradas, mas queremos a revelação por parte do Teu Espírito de como essas verdades podem e devem ser aplicadas em nossas vidas, a fim, Senhor, de que estejamos avançando na obra da regeneração em Cristo Jesus. Dá-nos graça, Senhor, em compartilhar tudo quanto nos propusemos na manhã de hoje. Quanto a mim, Senhor, a despeito da minha miséria, a despeito das minhas falhas e a despeito das minhas fragilidades, Senhor, perdoa, Senhor, o meu pecado, a iniquidade do meu pecado, bem como, Senhor, aquilo que eu e minha família temos falhado, a fim de que por meio de Tua misericórdia, ainda assim, eu possa repartir e compartilhar da Escritura com esse povo santo. Em nome de Jesus. Amém, amém. Amém, irmãos? Irmãos, esse texto que o apóstolo Paulo escreveu a Tito, é importante a gente ter aqui uma breve compreensão introdutória. Tito era um irmão que ele era um fiel colaborador de Paulo, foi Paulo que ganhou Tito para o Evangelho de Cristo Jesus. E uma curiosidade que é importante mencionarmos é que Tito, ele não era um judeu convertido. Tito era um gentio convertido a Cristo Jesus. E se ele era um gentio, é muito natural que nós estejamos pensando que se ele era um gentio, é possível que ele se enquadrasse em um perfil de religião na época, dentro do politeísmo, por exemplo. E o que era o politeísmo, irmão? Irmãos, todo mundo lembra o que significa? Politeísmo fala de quê, gente? Fala de alguém inclinado a reverenciar vários deuses. Isso era uma prática muito comum na Ásia Maior, na Ásia Menor, na Europa naquele tempo. E quando nós pensamos nesse cenário, Tito foi alcançado pelo Evangelho, e essa é uma perspectiva introdutória que a gente precisa compreender. Porque se Tito era um homem que foi trazido do paganismo, como pôde esse homem trazido do paganismo se tornar um fiel colaborador de Paulo? E essa pergunta precisa já nos levar à reflexão. Porque se eu tenho um homem que para ele era comum práticas pagãs,
Alguns, inclusive, algumas sociedades da época, alguns nichos sociais da época, era comum até mesmo a poligamia, para muitos na época. E o que era a poligamia agora, irmãos? Era um homem ter várias o quê? Ter várias esposas. Nós não temos aqui um registro teológico para afirmar que Tito tinha essas práticas. O que temos são perspectivas históricas da época sobre o que era comum na sociedade. Entenderam a distinção do que eu disse aqui, irmãos? Amém ou não? Por que é importante isso? Porque como pode um homem trazido do paganismo, um homem trazido de um ambiente completamente diferente do que a gente tem falado no dia de hoje, 2000 anos depois, esse homem se tornar um fiel colaborador de Paulo e Paulo deixá-lo numa região chamada Creta, na ilha de Creta, a fim de formar ali um presbitério para constituir uma igreja. Só tem uma coisa que poderia ter feito isso na vida de Tito. E a única coisa que poderia ter feito isso na vida de Tito é o poder regenerador do Evangelho, irmãos. E aí a gente precisa ler essa carta, a gente precisa ler esse texto sabendo que Tito era um homem que experimentou o paganismo, mas agora fez uma escolha de viver a vida por meio do Evangelho. Então, quando a gente pensa nessa perspectiva, olhando para essa introdução, a gente consegue entender assim, meu Deus, Tito está sendo orientado a se esforçar em ensinar para os outros aquilo que ele mesmo experimentou e viveu. Consegui me expressar com clareza aqui ou não, irmãos? Então, Tito está sendo instruído aqui, assim, cara, sabe aquilo que transformou você? Vai lá em Creta e ensina a mesma coisa que transformou você. Porque assim como o poder de Deus mudou sua vida, é esse mesmo poder que pode transformar a vida dos cretenses. E é importante a gente saber, irmãos, aqui tem algumas coisas nesse texto que são bem desafiadoras para nós. Por quê? Já havia ali uma igreja se formando, porque quando Paulo passa por Creta e deixa Tito em Creta, ele deixa Tito em Creta e ele diz, eu deixei você aí a fim de que pusesse em ordem todas as coisas. Então, peraí, que pusesse o que ele diz aqui? Em ordem todas as coisas. Então, já tinha um grupo de irmãos ali estabelecido. Já tinha uma comunidade cristã surgindo ali, brotando ali. Só que quando ele vem no capítulo 1, no verso 16, ele faz aqui um apontamento, irmãos, que ele tem que entrar com uma espada no peito da gente. O que ele diz no verso 16? Ele diz assim, afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por meio do que fazem. Olha só, irmãos, o que essa frase traz para a nossa compreensão. E é por isso que são o que, gente? Abomináveis, desobedientes e o que, irmãos? E reprovados, desqualificados para qualquer boa obra. Irmãos, essa expressão que Paulo está escrevendo para Tito, ela é uma clara demonstração do coração de Paulo, preocupado de que os irmãos ali em Creta não fossem encontrados reprovados. Mas qual era o... Aí isso me faz trazer à memória uma conversa que a gente teve inclusive com os irmãos da escola de formação aqui nas aulas domingo à noite, que eu falei assim, irmãos, a gente não julga a intenção do coração. Os irmãos lembram dessa conversa que tivemos uma vez ou não? A gente não julga a intenção do coração de ninguém. Não, eu acho que essa pessoa está querendo isso. Não. A gente só tem o direito de avaliar os frutos que a pessoa produz. E isso está no texto. O texto está dizendo o quê? Eles afirmam que conhecem a Deus, mas o negam. Mas como que eles negam, gente? Como é que a gente sabe que eles estão negando que conhecem a Deus? A gente sabe que eles estão negando que conhecem a Deus por meio do que fazem. E isso, irmãos, é que precisa girar assim como
uma chave na nossa cabeça, no nosso coração. O Evangelho não é sobre moralismo para eu me preocupar em dar bom testemunho e fazer boas obras, mas o poder do Evangelho que transforma a minha natureza de dentro para fora, ela se revela com uma ação transformadora por meio das boas obras. Porque é por meio do que fazem que estão negando que conhecem a Deus. E também é por meio daquilo que fazemos que revelamos o que, irmãos? Que amamos a Deus. A palavra nos ensina: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. É aquele que tem os mandamentos guardados onde, gente? No coração. E pratica os mandamentos, e pratica a verdade. Esse é o que revela amor a Deus. Irmãos, e por que eu estou trazendo assim esse compartilhar essa manhã? Deixa eu trazer para você uma reflexão. Eu gosto de usar uma ilustração quando você tem um cenário de falta de energia em casa. Num dia de noite faltou luz e é um dia de lua nova. Então, se é um dia de lua nova, faltou luz, vai ficar um completo o quê, irmão? Vai ficar um breu, uma escuridão, trevas. É ou não é verdade, irmãos? Trevas. E se você já despertou no meio da noite porque o ventilador desligou, porque o ar-condicionado desligou no susto, assim, porque faltou energia, você simplesmente não sabe onde está. Você olha para um lado e para o outro, você não se dá conta do que você pode ou não pode fazer. Você não tem noção da distância até a porta, você não sabe se esqueceu alguma coisa no meio do caminho que você pode tropeçar e cair, simplesmente está tudo escuro. Só que se porventura alguém aparecesse se aproximando da porta desse quarto com o celular aceso na lanterna, o que você veria? Você veria no contorno da porta um anunciar da presença de luz. E ainda que você estivesse de costas para essa porta, automaticamente os seus olhos seriam levados a procurar aquele ambiente de luz. A Bíblia nos ensina em Colossenses que nós estávamos no império das trevas. E Cristo, e é o que a gente chamaria, existe toda uma complexidade, uma abrangência para falar sobre isso, a doutrina da iluminação, é quando a gente tem um lampejo da glória de Deus, a gente tem um relance de que há luz em meio, pode haver luz na nossa vida de trevas, e é como se você olhasse para aquele lugar e visse um contorno de luz e você vê que há uma porta para passar para um lugar onde a luz se faz presente. E aí quando nós passamos por essa porta, e essa porta não é qualquer lugar, João capítulo 10, verso 9, Jesus disse: eu sou a porta, quem entrar e passar por mim encontrará pastagens. Pastagens fala de quê, irmãos? Fala de provisão, de recurso, de cuidado, de suprimento. E aí você passa pela porta, que joia! E aí lembrando do que Jesus disse a Nicodemos, porque vos é necessário nascer de novo, nascer da água do Espírito. Aí você converteu, legal, passou pela porta, entrou no reino de Deus, só que agora tem uma outra obra acontecendo. E essa outra obra acontecendo se chama a obra da regeneração. E qual é o desafio? É porque a gente entrou pela porta e parou no primeiro passo. E eu quero chamar você, irmão, essa manhã, vamos correr essa corrida da obra de regeneração juntos, irmãos. E o que significa a obra da regeneração? Significa que, à medida que a verdade do Evangelho vai crescendo no nosso interior, isso se desdobra em boas obras. Isso se manifesta, isso se revela. A gente não estacionou, a gente não olha para 6 meses, 12 meses, 18 meses, a gente não olha para trás e diz que não, a gente está bem, está tudo tranquilo. Não, irmãos, a gente tem que olhar e dizer assim: 6 meses se passaram e eu não sou
a mesma pessoa. Eu hoje tenho uma forma de viver que difere de 6 meses atrás. Irmãos, está chegando para o seu coração esse compartilhar? Isso é a obra da regeneração acelerando a gente, mexendo com a gente. E isso tem alguns efeitos na vida. E aí olha que interessante. O verso 1 do capítulo 2, como é que começa aí na sua Bíblia? Tu, porém, fala o que convém a sã doutrina. Olha que interessante. Dá uma pausa aí, Felipe. Como é que começa as duas primeiras palavras? Tu, porém. Tu, porém. A expressão porém, na norma culta da língua portuguesa, significa o quê, irmãos? A Deviane está se segurando ali para responder. Falou da língua portuguesa. A expressão tu, porém, tem relação com o quê, irmãos? Estava tudo indo numa direção. Agora a gente faz o quê? Cara, faz diferente. Ó, tá todo mundo indo de um jeito. Tu, porém, peraí. Você não vai fazer do mesmo jeito, não. Amém, irmãos? Tu, porém, ensine o que está o quê, gente? Que está de acordo com a sã doutrina. De novo, a expressão que está aparecendo aqui, gente. Qual é a expressão? Sã doutrina. Irmãos, eu peguei ontem, para estudar um pouco mais sobre esse texto, peguei o comentário bíblico do Wiersbe. E aí, na hora que eu abri assim a parte de Timóteo, a parte de Tito, para revisitar, eu tinha lido isso algum tempo atrás, mas não lembrava assim de alguns detalhes, fui abrir, fui olhar, na hora que eu olhei, estava escrito no título do comentário bíblico de Wiersbe, como viver em uma igreja saudável. Porque a expressão que Paulo usa para Tito é, tu porém prega a sã doutrina, fala de estar em um povo que por estar vivendo a obra da regeneração, são um povo perfeito. Não, gente, mas um povo o quê? Saudável. Tu, porém, ensine o que está de acordo com a sua doutrina. E aí a gente tem agora, mantenha sua Bíblia aberta aí, se tiver uma caneta, fica atento. A gente tem algumas marcas aqui para pôr a coisa em ordem. Quais são as marcas para pôr a coisa em ordem? Fala aos homens idosos, amém? Deixa eu tentar dar uma aliviada para todos nós aqui, né? A King James vai chamar de os homens mais experimentados. Vai chamar de mulheres idosas? Não, vai dizer as mulheres maduras na King James, tudo bem? Dá uma suavizada aí, tudo bem? Mas olha só, fala sobre algumas classes, usando a NAA mesmo aqui que nós temos. No verso 2 fala homens o quê? Idosos. No verso 3, mulheres idosas. No verso 4, jovens recém-casadas. No verso 6, fala de aos mais jovens, aos homens mais jovens. Verso 9, fala de os servos. Então ele está colocando em ordem todas as coisas. Lembra aquele texto de Tito 1,5? Deixei você em Creta a fim de pôr em ordem todas as coisas. E o que é para pôr em ordem? Tem gente que está dizendo que está vivendo no Evangelho, mas estão negando o Evangelho por meio do que fazem. Então você, porém, ensina a sã doutrina. E a sã doutrina vai ensinar que, se está avançando na regeneração, os homens idosos vão viver de uma forma. Qual a forma que os homens idosos vão viver? Primeiro, eles serão o quê? Moderados, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança. Eita, o pacote é completo aí, hein, gente? É ou não é? Então, quando eu olho para esse texto, irmão, eu preciso olhar para esse texto e dizer assim, o que está escrito aqui que eu não tenho avançado na obra da regeneração? A Bíblia, irmãos, não é para ser lida como um livro para intelecto. A Bíblia é para ser lida como que um espelho que vai apontar e vai revelar o estado do nosso coração. Porque quando eu leio aqui, meu Deus, gente, eu não tenho sido moderado. Meu pai, eu tenho sido intempestivo.
quando eu leio aqui, gente, eu não estou sendo perseverante. Qualquer coisa que acontece, eu jogo a toalha. Não tenho sido constante. Você entende como que é para a gente ler esse texto, irmão? É para a gente olhar e dizer assim, irmãos, eu preciso avançar nisso daqui. Quando fala agora, de igual modo as mulheres devem ter o quê? O que está escrito para as mulheres aí? Elas devem ter uma conduta o quê? Reverente. Que mais, irmãos? Não caluniadoras. E não o que mais? Escravizadas a muito vinho. Sabe o que acontece? Naquela época, dentro da cultura em Creta, eles eram conhecidos como comilões e beberrões. Era uma marca dos cretenses. Se você for ler o capítulo 1 depois com calma, você vai ver que eles eram chamados de glutões e beberrões. Então era uma prática comum de homens e mulheres ali serem comilões e beberrões. E agora que vocês estão no Evangelho de Cristo e estão avançando na obra da regeneração, as mulheres não deviam mais se envolver em vida alheia. Não se mete na família dos outros. É isso que Paulo está falando para Tito ensinar as irmãs. Está dizendo, irmãs, pelo amor de Deus, que vocês não sejam caluniadoras, não sejam escravizadas a muito vinho. Só que aí ele coloca uma expressão, sejam o quê, irmã? O que está escrito aí? Mestras do bem. A fim de instruírem as jovens recém-casadas a fazer o quê, irmãos? A amar o marido e os filhos. A serem sensatas, puras, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido. E aí, irmãos, olha que especial isso. Não, porque você tem que dar bom testemunho, né? Não, irmãos, olha o final do texto, o que está dizendo para nós? Para que a palavra de Deus não seja difamada. Irmãos, quando nós vivemos de modo compatível com o Evangelho e estamos avançando na obra da regeneração, nós estamos evitando que a palavra de Deus seja difamada. Olha a seriedade disso, irmãos. Não estamos falando de gente que não vai cometer erros, mas estamos falando de gente que estão em busca de uma vida de regeneração. O nosso estado de hoje, e sabe por que eu acho que eu estou sendo levado a essa reflexão, irmãos, assim, essa semana? Abrindo assim meu coração para vocês e tal. Nós estamos no mês de maio. No mês de maio, há um ano atrás, esse local aqui estava tudo destruído ainda, estava separando as divisórias, botando ao chão aqui, começando a organizar o nosso local para que em julho a gente viesse para cá. No mês de maio do ano passado, a gente deu um grande passo no quesito se tornar uma expressão pública para a cidade. Mas o que vai fazer de nós uma expressão pública para a cidade não é o dia que a gente puser uma placa aqui na frente com o emblema e com o nome da família Betânia. O que vai nos tornar uma expressão pública para a cidade é quando começar a rolar testemunhos de pessoas dizendo assim, rapaz, tem um povo ali que está avançando na doutrina do Evangelho e o povo em um ano, rapaz, eu estou vendo testemunhos de transformação na vida deles. Eles não são mais os mesmos. É sobre isso, sabe, irmãos? É sobre isso. E aí a palavra não será difamada. E aí o texto ele vai avançando e vai dizendo assim, do mesmo modo quanto aos mais jovens, exorte-os para que em todas as coisas sejam moderados. E agora é especial ver o que Paulo escreveu a Tito no verso 7. Dá uma examinada comigo aqui, especialmente no verso 7. Seja você mesmo um o quê, gente? Exemplo
de boas obras. No ensino, mostre integridade. Integridade tem a ver com o que a gente fala ou com o que a gente vive? Vive. Reverência tem a ver com o que a gente fala ou com o que a gente vive? Vive. Linguagem sadia tem relação com as duas coisas, com o que fala e com o que vive, porque a boca fala do que o coração está cheio. Irrepreensível tem a ver com o que a gente fala ou com o que a gente vive? Vive, para que o adversário seja envergonhado, não tendo nada de mal a dizer ao nosso respeito. E aí, trazendo a expressão de Wiersbe, citada em seu comentário bíblico, quando ele diz que a preocupação de um pastor para com o rebanho qual lhe foi confiado deve ser muito mais no exemplo que ele deixa para os fiéis do que com a beleza dos seus argumentos. Porque a beleza dos nossos argumentos pode produzir um impacto emocional momentâneo, mas a força do exemplo de um homem, de uma mulher, retamente posicionados, traz pessoas para um evangelho com seriedade. E isso está colocando Tito enquadrado aqui, irmãos. Essa palavra está enquadrando Tito. Por que essa palavra está enquadrando Tito? Porque, em outras palavras, Paulo está olhando para Tito e está dizendo assim: rapaz, você tem que ensinar, mas além de ensinar, você precisa ser um exemplo de boas obras. Agora, quando eu digo isso hoje aqui, compartilhando com vocês, vocês acham que pela tônica que eu estou imprimindo nesse compartilhar, eu estou falando da minha preocupação de eu ser exemplo para vocês? É essa a preocupação que eu estou tendo a pregar isso aqui ou não? A minha preocupação, para muito além de eu ser exemplo, a minha preocupação é que nós nos tornemos exemplo para as pessoas que precisam ouvir de Cristo por meio da nossa vida, irmãos. Não sou eu que preciso ser o único cara a dar exemplo e testemunho aqui dentro. Mas porque na verdade o que Tito estava fazendo seja você exemplo para produzir esses elementos de vida nos irmãos. Então o ser exemplo é um meio para, não é um fim em. Você ouviu essa expressão ou não? Então ser exemplo é o que eu disse? Meio para e não um fim em. É um meio para produzir uma igreja saudável e relevante, ser exemplo. Mas não é um fim em si mesmo, porque não é só para você ser uma pessoa gente boa na sociedade. O testemunho tem uma finalidade, o ser exemplo tem uma finalidade. E a finalidade é que o irmão possa olhar e dizer assim: eu quero fazer como esse irmão está fazendo, imitando a Jesus. E é imitando a quem, gente? É a Cristo. E isso daqui está trazendo para a gente um entendimento. Qual entendimento? Só alguém que está avançando na obra de regeneração. Pode ser um homem idoso, respeitável, moderado. Pode ser uma mulher madura, reverente, não caluniadora. Uma jovem recém-casada, que vai amar e cuidar de seus filhos de modo puro e sensato. Pode ser um jovem equilibrado, moderado. Pode ser um servo que, a despeito de muitas vezes estar sendo injustiçada, consegue trabalhar de forma competente e dedicada. Agora, tem algo importante que nós precisamos aqui, eu gostaria que você ouvisse. O escritor da Bíblia, King James, preste bem atenção nisso. O escritor, na verdade não é escritor, né? Desculpe. O comentarista bíblico, ali da Bíblia, King James, fez uma citação aqui, eu gostaria de ler para vocês. E quando eu digo assim que eu quero ler, os irmãos sabem que é porque eu tenho todo o cuidado do mundo de não ser mal interpretado. Quando o raciocínio é delicado, eu leio, eu prefiro ler, não é verdade? Queria que vocês ouvissem algo aqui. O mundo atual tem incentivado as pessoas mais velhas a darem vazão aos seus sonhos reprimidos do passado, deixando de lado cônjuge, filhos e netos, e pensando mais em se fazerem felizes, como uma espécie de volta à juventude. Paulo, entretanto, ensina que as pessoas mais experimentadas, tanto no tempo de vida quanto na experiência cristã, devem ser os referenciais morais
e espirituais, sendo responsáveis e sensatos em repartir do evangelho uns com os outros. Você ouviu isso, irmão? O que a gente vê na sociedade de hoje, irmãos? A gente vê que todo mundo está vivendo aí do seu jeitão, com a sua cabeça, com a sua ótica, com o seu prisma, com o seu entendimento, mas a palavra nos ensina a forma com que a obra da regeneração, o que a obra da regeneração vai produzir em nós. Então, quando eu pego esse texto, o que a obra da regeneração deve produzir no Filipe? Cara, a obra da regeneração deve produzir no Filipe, eu vou me enquadrar aqui como um homem idoso, tá bom, gente? Vou me enquadrar aqui. Deve produzir o quê? Essa risada dele é horrorosa, irmãos. Esse sadismo dele muitas vezes rebenta a gente. Mas vamos lá. Olha só. O que eu preciso pensar em revelar à medida que os anos passam na minha vida? Eu preciso me revelar como um homem moderado. Eu preciso me revelar como um homem respeitável. Eu preciso me revelar como um homem sensato. Como um homem sadio na fé. Deixa eu te falar uma coisa séria aqui. Essa expressão sadio na fé, o que vem à sua mente quando você ouve isso? Enquanto você me responde, eu bebo um gole d'água aqui. Fala para mim, o que você entende quando você ouve essa expressão? Sadio na fé. Homens mais velhos, sadios na fé. O que vem à sua mente aí? O que te pôs para pensar? Pode falar. Muito bom, muito bom. Irmãos, quanto mais velho a gente vai ficando, mais azedo a gente pode se tornar. Você ouviu o que eu falei ou não? Quantos estão antes dos 30 aí? Quem que está abaixo dos 30 aí? Tem uma galera aí. Quantos estão entre 30 e 40 aí? Eu já sou pós-quarentão, beleza? Vou me limitar a essa pergunta para evitar exposições. Dia das Mães, minha esposa está aqui do lado esquerdo, não quero ter problemas quando eu chegar em casa. Deixa eu te falar uma coisa séria. Cara, o cara zoado pela própria mulher perdeu o direito de falar qualquer coisa. Mas deixa eu falar uma coisa séria aqui. Irmãos, a gente ao longo da vida em Cristo, preste bem atenção nisso. Ao longo da vida em Cristo, a gente vai ter frustrações. Você está ouvindo isso, gente? A gente vai ter decepções. Só que ainda que tenhamos decepções e frustrações, eu não devo, à medida que envelheço, me tornar um homem arredio, arisco, intempestivo, azedo, ácido. Meu coração não deve se tornar assim com o tempo. Meu coração precisa comunicar uma doutrina saudável. Tem um pastor brasileiro, e os irmãos sabem que eu evito entrar em polêmicas, né? É o meu perfil, tá, irmãos? É o perfil daquele que o Senhor tem trazido aqui para compartilhar algo das Escrituras. Eu evito algumas coisas que não me competem. Mas há um pastor brasileiro, um homem que já tem quase a idade do meu pai. Um homem que eu ouvi muito na minha adolescência e no meu início de juventude. Um homem que foi respeitado em toda a nação. E ele teve um tropeço. Esse tropeço lhe produziu danos. Isso, inclusive, é um preceito bíblico, irmãos. Passível de disciplina eclesiástica, passível de correção. Mas ele fez uma escolha de se tornar um homem mais ácido, um homem mais azedo, sabe?
E sabe o que é curioso? Eu fui fazer, essa semana eu estou pesquisando, fui estudar, fui pesquisar e fui buscar informações sobre estatística de Instituto Cristão de Pesquisa, o que está acontecendo nos tempos atuais. Sabe o que é muito curioso? Sabe quem é a geração, qual é a geração de pessoas que estão ouvindo esse pastor? Que ainda está aí, por aí falando e tal. Sabe qual é a faixa etária? Entre 15 e 25. É a faixa etária da turma que ouve esse pastor. E sabe qual é o perfil de pessoas que ouvem esse pastor? Geralmente são os filhos de pais que romperam com a igreja ou que viveram um domínio da igreja. Correto? E a marca dessa faixa etária, de 15 a 25 anos, sabe qual tem sido? São aqueles que pegam pastores como Hernandes Dias Lopes, Augustus Nicodemos, quando pegam falas do pastor Saião, esqueci o primeiro nome dele agora, Luiz Saião, pegam falas do pastor Paulo Borges Júnior, gente que está gastando a vida pelo Evangelho, e esse grupinho, dos 15 a 25 anos, são as pessoas que estão ofendendo esses homens. E aí quem é o mentorzão dessa turma? Esse pastor com coração ácido. Por isso que o grande desafio da vida cristã piedosa é envelhecer sem azedar, irmão. Você está ouvindo isso ou não? Envelhecer sem azedar. Amadurecer sem azedar, sem se tornar rancoroso, sem se tornar ácido, sem se tornar irritadiço, sem se tornar estourado. Por quê? Porque o meu papel eu preciso ser moderado, respeitável, sensato, sadio na fé, no amor e na perseverança. A obra da regeneração precisa me tornar esse cara aqui, ó. Aos homens, quantos estão comigo nessa jornada aí, gente? Amém? Eu preciso ler esse texto quando eu tiver 60 anos e dizer assim, cara, 20 anos atrás, quando eu preguei isso lá na época da plantação da família Betânia, me faltava um tanto de coisa aqui e hoje me faltam menos dessas coisas. Eu avancei na obra da regeneração. As irmãs precisam olhar e dizer assim, eu preciso ter uma conduta reverente. Eu preciso ser não caluniadora, não me envolver com falatórios, não me envolver com disse-me-disse. Eu preciso sair disso. Eu preciso me tornar uma mestra do bem. Sabe por quê? Porque vocês, irmãs, quando forem mais velhas, precisam olhar para as mais jovens e ensiná-las a serem mulheres piedosas. Olha só o que nós estamos pensando. Nós estamos pensando na igreja do hoje, gente? Ou nós estamos pensando num povo regenerado que Cristo vem buscar? Você está entendendo isso ou não, gente? Nós não estamos pensando na igreja para resolver o seu problema do hoje apenas. Nós estamos pensando numa igreja que vai cooperar para revelar aquilo que Romanos 8 diz, que a natureza suporta angústia e geme, aguardando com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Então eu quero ser uma resposta dessa criação que geme e suporta angústia, porque eu vou me levantar como alguém para redimir essa terra. Porque é isso que a Escritura está trazendo para a gente aqui, gente. Só que para isso a gente tem que abraçar a obra da transformação. Porque a gente não vai se tornar isso daqui se a gente só vê a luz na marca da porta, passar pela porta, entrou, você está salvo, irmão, tá tudo bem. Você entrou pela porta, entrou em Cristo, você está salvo e está tudo bem. Você vai ficar estacionado 10, 15, 20, 30 anos, está tudo bem, você está salvo. Tem problema. Você está em Cristo, beleza. Só que a minha pergunta é, o que você poderia avançar e você não está avançando? Essa é a minha pergunta. Qual é o elemento da obra de transformação do Cristo em nós que a gente poderia abraçar e a gente não está abraçando? Isso precisa balançar a gente por dentro, gente.
Sabe, eu quero ser cuidadoso em dar um testemunho, mas de modo prudente. Os irmãos sabem que eu morei 6 anos na Bahia. Naqueles 6 anos nasceu meu baianinho aqui. Vocês sabiam que o Samuel é baiano, né, gente? A certidão de nascimento dele está escrito Distrito de Ibiranhém. Fica bravo não. E naquele tempo eu fiz amizade com um pastorzão lá, um amigo meu, pastor Vander Tinoco, a Beth. Irmãos, eles suportaram muito do Adão que estava reverberando no Felipe, assim, sabe? Suportaram muito. Eles não eram meus pastores, eram amigos. E eu pregava lá na igreja que ele pastoreia, até hoje, pastoreando na mesma igreja, praticamente 30 anos. E eu lembro que uma vez eu preguei uma mensagem lá, anos depois, eu já tinha voltado para o estado, para o Espírito Santo, fui passar férias lá, e aí preguei lá, e aí ele pegou o microfone, olhou para a igreja, depois de eu ter pregado, ele olhou e falou assim: ô irmãos, quem viu o Felipe magrelinho, dentucinho, esquentadinho aqui há uns anos atrás, deve lembrar, né, como que ele era e tal, pai, e hoje, olha a bênção, né, que eles estão e pá. Irmãos, aquilo não saiu da minha mente, não por eu achar que eu estou pronto, mas isso me veio à mente nesse momento, porque foi muito importante para mim naquele período perceber que eu ter aceitado alguns confrontos produziu da obra da regeneração na minha vida, a ponto de um irmão amigo que eu amo e respeito pudesse testemunhar da obra de Cristo em nós. Não era da gente virando gente boa, era do que eu disse, gente? Da obra de Cristo em nós. Os irmãos estão entendendo isso, queridos? E diante disso, eu quero finalizar aqui com a leitura do verso 11, que diz assim: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Ela nos educa. A graça te educa, irmão. Você está ouvindo aqui ou não? E o que é educar? É pegar um bicho teimoso e levá-lo a fazer o que é certo. É ou não é verdade, gente? A graça nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Amém, meus irmãos?